graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical para Professores. Este canal é um canal que tem como objetivo principal dar subsídios para o professor da Escola Dominical da classe de adultos. Nós estaremos todas as semanas aqui trazendo para você alguns subsídios que serão úteis para o seu ensino da Escola Bíblica Dominical. Você que é professor, seja bem-vindo. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe, curta nossos vídeos e faça com que outros professores conheçam o canal da Escola Bíblica Dominical para Professores. E nós estamos começando um novo trimestre. É o último trimestre de 2017. E esse trimestre vai tratar de algo que é de suma importância para todo cristão salvo na pessoa de Jesus Cristo. Nós estaremos falando sobre o plano da salvação. Esta é a lição desse trimestre. O plano da salvação, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero convidar você a mergulhar conosco na palavra de Deus nesse 3 meses, 3 meses que passaremos juntos aqui em nosso canal. Bem, para você ter material que venha embasar o seu discurso diante dos seus alunos, eu trouxe aqui algumas recomendações para você usar na preparação das suas aulas. Como nós estamos falando de doutrina da salvação, eu quero recomendar para você, esse aqui já está com a capa bem desgastada, mas eu quero recomendar para você, conhecendo as doutrinas da Bíblia, da editora Vida. Esse livro vai ser muito bom para você elaborar as suas lições. Entre as doutrinas da Bíblia, tem aqui, claro, também a doutrina da salvação. Um outro livro que eu quero indicar para você foi lançado recentemente pelas Assembleias de Deus, depois de 106 anos de história. É a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E aqui está também o que a igreja pensa a partir de uma hermenêutica fiel, de uma exegese muito bem aprofundada, o que a igreja pensa sobre a salvação. Não é o que a igreja pensa, é o que a conclusão que a Assembleia de Deus chega ao fazer uma exegese e chegar a uma hermenêutica fiel. Então, adquira nas lojas das livrarias da CPAD. A capa mole custa apenas R$10 e a dura custa R$20. Aqui tem muita coisa boa para você nesse trimestre. Uma outra recomendação para você é, claro, o livro que todo trimestre a CPAD lança. Toda vez que vai ter uma lição, ela lança a lição junto com o livro. E o livro desse trimestre é o mesmo, tem o mesmo tema da nossa lição. É a obra da salvação, do nosso irmão Clayton Ivan, também da editora CPAD. Procure, ele vai ajudar bastante você a entender todas as lições, a abrir mais a sua visão sobre as lições. Todo professor de escola dominical precisa ter também um dicionário, enciclopédias. E eu quero indicar para você o dicionário teológico da CPAD, do pastor Cláudio Correia de Andrade. O dicionário teológico. Esse dicionário teológico, claro, ele contém palavras teológicas. Não confunda o dicionário teológico com o dicionário bíblico. O dicionário teológico é aquele que tem palavras teológicas e você pode consultar. Entre elas está a palavra salvação. E eu quero, só para dar uma dica para você, aqui ele diz do grego soteria, do latim salvatio, salvamento, libertação de um perigo iminente, livramento do poder e da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. Então, entre outras coisas, esse livro é muito rico para você, esse dicionário. E uma outra recomendação, esse aqui, é
o Novo Dicionário da Bíblia. Eu estou aqui com uma versão mais antiga, mas você vai encontrar aí versões mais novas, traduções mais novas, lançamentos desse mesmo dicionário. Esse é o dicionário bíblico. No dicionário bíblico, claro, você vai encontrar termos bíblicos. Nem toda palavra bíblica está no dicionário teológico, porque ele não é um dicionário de palavras da Bíblia, ele é um dicionário de palavras da teologia. Também você não vai encontrar palavras teológicas aqui, porque este é o dicionário da Bíblia e não o dicionário da teologia. Então, portanto, todos dois são imprescindíveis para você preparar a sua lição. Eu marquei aqui, só para você ter uma ideia, este dicionário mostra salvação no original latim, no original grego, e mostra salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas paulinas, na Epístola aos Hebreus, no livro das Revelações, o Apocalipse. Então, é riquíssimo para você consultar e elaborar da melhor forma a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Bem, essas foram as nossas dicas e vamos agora à primeira lição do quarto trimestre de 2017. Bem, a primeira lição desse trimestre é, claro, a lição de número 1. E o seu tema é uma promessa de salvação. E é sobre isso que o professor da escola dominical vai ter que discorrer para os seus alunos agora no próximo domingo. E é claro, como todo assunto interessante, qualquer escritor, qualquer palestrante vai começar pela definição. O que é salvação? O que é esta coisa que nós vamos estudar durante 3 meses? Talvez você não saiba, mas alguns alunos seus, embora até tenham recebido a salvação, embora até se sintam salvos, mas alguns deles não têm embasamento teológico, bíblico, para definir o que é salvação. E é justamente isso que as lições da escola dominical desse trimestre vai ajudar a cada aluno a entender a salvação, a defini-la corretamente de acordo com o que diz a palavra de Deus, e é claro, ele estará pronto para poder compartilhar esta tão grande salvação. Então, o primeiro tópico desta lição, antes de entrar nele, eu quero te dar uma explicação. O nosso canal aqui não tem como objetivo explicar para você todas as lições, todos os tópicos da lição, melhor dizer. O nosso canal tem como objetivo lhe dar subsídios para você trabalhar na escola dominical. Então, nós não vamos explanar aqui todos os tópicos, nós vamos dar aqui alguns subsídios, alguns fundamentos para ajudar você naquilo que nós consideramos ser os pontos mais conflitantes, ou os pontos mais obscuros, vamos assim dizer, ou então os pontos que os alunos terão mais dificuldades de entender. Então, nessa lição desse domingo agora, nós queremos destacar 2 coisas que eu considero importantes para você enriquecer a elaboração da sua lição para você transmitir para o seu aluno. Então, primeiro, claro, diz respeito à definição. Isso é de suma importância. Você vai começar um assunto com seus alunos, é necessário que ele tenha uma ideia do que seja aquilo que você vai falar. Então, eu queria destacar 3 palavras que estão ligadas à definição de salvação. A primeira é livramento. Como eu lhe disse, esses dicionários, eles têm uma definição de salvação. Eu quero que você entenda aqui o seguinte. Uma coisa é você pegar a definição a partir do significado da palavra no seu original. Isso é muito importante, de você ir na etimologia da palavra. Onde surgiu essa palavra? O que ela significa?
Isso é importante. Agora, outra coisa é você construir uma definição a partir de um discurso que a Bíblia tem, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E esse discurso, ele vai se encaixar perfeitamente com a origem daquela palavra. Então, essa palavra estará norteando toda esta definição por causa justamente do discurso dessa definição ao longo da Bíblia Sagrada. Então, quando você pega todos os textos da Bíblia que fala de salvação, você consegue, portanto, desenvolver uma definição a partir desse discurso. Eu vou te dar um exemplo. Se você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Romanos, capítulo 7, versículo 13, a Bíblia vai dizer lá que o pecado operou a morte. E você nunca deve esquecer que a carta de Paulo aos Romanos tem como base principal o plano da salvação. E quando você abre lá em Romanos capítulo 7, versículo 13, você vai descobrir que o pecado operou a morte na vida do homem. A partir desse discurso, Paulo vai desenvolver a ideia de que a salvação, ela está, portanto, acima do poder do pecado. Ela por isso que em outro lugar Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, a definição nesse discurso paulino é que salvação é o livramento do poder do pecado. Então, a primeira palavra, para que seus alunos entendam, a primeira palavra que vai definir salvação é livramento. Livramento de quê? Livramento da maldição do pecado. Aí você tem que entender, levar os seus alunos a entenderem o que porque o pecado é tão atroz, ele é tão cruel, que foi preciso Jesus morrer para nos resgatar dele. E você vai ter que responder ao seu aluno com esse poder que o pecado tem sobre o homem, tão grande, que foi necessário Jesus fazer todo aquele sacrifício na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa é que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Por que o pecado afasta o homem de Deus? Porque Deus é santo e ele não compactua com nenhuma prática pecaminosa. Portanto, quem for viver diante de Deus tem que viver em santidade. Daí o apóstolo, ou melhor, lá no Antigo Testamento dizer, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, Isaías capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz bem claro, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso vocês não podem se aproximar dele. O pecado tem o poder de separar o homem de Deus. Basta levar seus alunos a uma reflexão lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, depois de Deus ter aquela conversa com eles, a Bíblia diz que Deus os tirou do Jardim do Éden. Foi duro para Deus? Foi, porque Deus não criou o homem para viver separado dele. Deus criou o homem para viver junto dele. É por isso mesmo que ele, Deus, o próprio Deus, providenciou uma salvação para o homem a partir do seu Filho Jesus Cristo, porque não é o desejo de Deus que o homem se mantenha afastado dele. Mas o pecado, a desobediência, a orientação de Deus, a palavra de Deus, levou o homem a se afastar de Deus. Então, em primeiro lugar, salvação é livramento da maldição do pecado. Isso porque o pecado tem o poder de separar o homem de Deus. Segundo lugar, o pecado, como eu já falei aqui, ele gera a morte.
Paulo disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para sempre. O salário do pecado é a morte. Paulo disse em Romanos, capítulo 7, versículo 13, que o pecado operou a morte. No capítulo de número 12 de aos Romanos, esse aqui eu quero abrir para ler com você, que está aí assistindo a nossa primeira aula. No capítulo 12 de aos Romanos, ou melhor, no capítulo 5 de aos Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 12, Paulo diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja bem, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Esta morte aqui não é uma morte apenas física, é física também, mas antes de qualquer coisa é uma morte espiritual. Basta você ir para Efésios, capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, em primeiro lugar, a morte, ou melhor, salvação é o livramento do poder do pecado, da maldição do pecado. Isso porque o pecado separa o homem de Deus. Segundo, o pecado opera a morte. É interessante que Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículos 9 e 11, que por causa do pecado, o pecado gerou a morte, o pecado gerou nele algo tão terrível, que ele diz, e por isso morri. O pecado gerou em mim, a lei, dizendo ele, me trouxe à luz o pecado, e o pecado operou em mim, e por isso eu morri. Então o pecado gera a morte, por isso a salvação é livramento do poder da maldição do pecado. É tão interessante isso, que desde o começo Deus disse para Caim: olha, Caim, por que você está triste porque eu rejeitei a sua oferta? Se você andasse em minha presença e me obedecesse, eu não teria aceitado a sua oferta. Estou aqui parafraseando o que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Eu não aceitaria a sua oferta, mas cuidado, Caim, o pecado jaz à porta, isto é, o pecado está cirandando você, o pecado está em você, e sobre ele você deve dominar. Então Deus está dizendo para Caim: cuidado, Caim, o pecado pode te dominar, o pecado pode te matar, como realmente matou Caim, a ponto dele se tornar o primeiro homicida. A segunda palavra para definir salvação é restituição. Restituição de quê? Restituição do homem à plena comunhão com Deus. Eu vou usar aqui a palavra restituição e restauração. As duas palavras têm relação entre si. Restituição da comunhão do homem com Deus. Quando o homem pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Eu gosto de uma expressão de Efésios, capítulo 2, versículo 13, que Paulo diz que havia uma parede de separação entre o homem e Deus derrubou essa parede de separação. Na verdade, ele está falando de uma parede de separação que havia entre os gentios, lá em Efésios 2, versículos 13 e 14. Ele está falando de uma parede de separação que havia entre os gentios e os judeus. E essa parede de separação foi derrubada a partir do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que fez de todos os povos um só. Agora não é mais a nação de Israel a privilegiada por conhecer Deus e pela salvação. Agora, através do plano redentor de Deus,
que levou seu filho Jesus a morrer na cruz do Calvário, ele derrubou a parede de separação que havia entre Israel e os demais povos, fazendo de todos os povos um só povo. Lá no versículo 19, ele vai chamar esse povo de família de Deus. A salvação, portanto, ela nos remete ao resgate desta comunhão com o Criador, com o Pai. Isaías 59, 2, como eu disse, diz que havia essa parede de separação. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E agora eu quero ler Efésios capítulo 2, 13 e 14, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Que maravilha! Nós estávamos longe, separados, e é o que ele diz no versículo 11, ele diz: portanto lembrai-vos de que vós outrora ereis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a nossa situação. Nós estávamos totalmente separados de Deus. Aí é que ele vai dizer no versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, salvação, em segundo lugar, é a restituição da nossa comunhão com Deus. Eu gosto de um texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Veja, pelo sangue de Jesus. Ao definir a salvação, você nunca pode esquecer de dizer que ela é o livramento do poder da maldição do pecado mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele pode fazer isso. Só o Calvário pode fazer isso. Eu conheço uma história que eu quero compartilhar com você, professor, que você pode até contar na sua classe de escola dominical. E talvez até você já conheça. Uma história de um casal que estavam separados, e uma certa noite, eles tinham um filho, ainda de uns 10 anos aproximadamente. Uma certa noite, a mãe, que estava com o filho, liga para o pai e diz: olha, vem correndo porque o nosso filho está no hospital e o médico deu a ele poucas horas de vida. O pai, claro, pega o seu veículo, vai correndo para o hospital. Quando chega no hospital, o médico permite que ele veja o seu filho, que está nos últimos momentos de sua vida. Então entra ele e a mãe naquele quarto triste, naquele quarto escuro. Eles entram e sentam um de cada lado do leito do seu filho. O filho, balbuciando as últimas palavras, diz para o pai e a mãe: pai, mãe, eu quero pedir algo para vocês dois. Pega na mão do pai, pega na mão da mãe, une a mão dos dois e coloca sobre o seu peito. Ele diz: pai, mãe, antes de eu morrer, por favor, volte papai para mamãe. Mamãe, volte para papai. Os dois, pai e mãe, em lágrimas, olham um para o outro. E naquele sentimento de tempo perdido, sentimento que os levou a uma separação, e sentimento de morte, porque quem está pedindo é seu próprio filho. Eles olham um para o outro e acenam um para o outro positivamente, dizendo: sim, vamos voltar um para o outro. E quando eles retornam o olhar para o seu filho já está morto. Eu gosto dessa história porque ela
representa justamente o que Jesus fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aquele garotinho morreu, mas deixou pai e mãe unidos novamente. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário quando ele disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E tombou a sua cabeça sobre o seu peito e morreu. Mas ao morrer, ele abriu a porta da salvação. Ele escancarou a porta para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. E a Bíblia vai dizer que nesse momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você sabe que aquele véu separava o lugar da presença de Deus através da arca. Ninguém poderia entrar no lugar santíssimo, senão o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas na morte de Jesus, este véu se rasgou, deixando uma mensagem para todas as gerações. Qualquer homem agora, mediante o sacrifício perfeito de Jesus, pode entrar na presença de Deus. Então, salvação é a restauração ou a restituição da comunhão do homem com Deus. Eu queria que você, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, tem um texto muito interessante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19, para você que está assistindo a nossa primeira teleaula para professores de escola bíblica dominical. 2 Coríntios 5, 19, diz assim a palavra de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo. Foi esse texto que eu falei para você. Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não imputando aos homens o seu pecado. Isto é, agora o maldito pelo pecado não é o homem. Quem morre por causa do seu pecado não é o homem, mas é o Cordeiro. É Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, que é apresentado pelo escritor aos Hebreus como o Cordeiro perfeito. O Cordeiro que está acima dos cordeiros que morreram no Antigo Testamento, que foram sacrificados no Antigo Testamento. Esse mesmo Cristo é o sumo sacerdote superior a Melquisedeque. Salvação, portanto, é reconciliação. Salvação é a restituição do homem à plena comunhão com o seu Criador. E uma terceira palavra que eu gostaria de usar é a palavra ato. Ato da graça de Deus. Salvação é o ato da soberania de Deus. Deus resolveu salvar o homem em sua soberania. O mesmo Deus que disse: o homem está condenado por causa do pecado, é o mesmo Deus que providenciou uma salvação para este homem. Esse pensamento é chamado nas cartas de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, de justiça de Deus. Deus fez justiça ao resgatar o homem, porque o próprio Deus providenciou o pagamento que o homem deveria dar a Deus. Por isso que Paulo usa na carta aos Romanos uma linguagem muito conhecida dos tribunais, onde o malfeitor é culpado, ele tem que pagar pela sua dívida, mas a mesma lei que diz que ele tem que pagar pela sua dívida, a mesma lei tem mecanismos para que ele seja salvo de sua dívida. E qual foi o mecanismo usado por Deus? O derramamento do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Salvação é um ato soberano da vontade de Deus por Jesus Cristo. Veja o que diz um texto muito conhecido de Efésios,
capítulo de número 2. Você conhece muito bem esse texto, Efésios, capítulo 2. Diz assim, versículos 8 e 9. Diz assim, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus, em sua soberania, resolveu manifestar graça. O que é graça? É favor imerecido de Deus. O homem não merecia, mas Deus disse, eu vou manifestar o meu favor para com a vida dele. Tito, no capítulo 2, versículo 11, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo disse, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, salvação é um ato soberano de Deus. João capítulo 3, 16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Veja como esse texto começa. Deus amou o mundo. É iniciativa dele. A salvação parte dele. Quando os anjos apareceram nas colinas de Belém, na noite do nascimento de Jesus, eles cantaram dizendo, Hosana, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isto é, o Criador, o Redentor, estava naquela noite manifestando o seu ato soberano de salvar o homem, a sua boa vontade de salvar o homem. Muito bem, esta é a definição de salvação. Eu quero agora ir para o segundo passo, que é importante para a nossa esclarecermos para os nossos alunos. Se você pegar a sua lição, o primeiro tópico é o conceito bíblico de salvação. O segundo tópico é salvação no Antigo Testamento, ou melhor, o segundo subtópico. O primeiro tópico é o conceito bíblico de salvação, o primeiro subtópico é o conceito, e o segundo subtópico é salvação no Antigo Testamento. E depois vem salvação em um Novo Testamento. E eu me lembrei que no Antigo Testamento existem algumas figuras que apontam para a salvação, ou que apontam para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Então, no Antigo Testamento, salvação estava ligado ao resgate de uma situação catastrófica, ao resgate de uma situação de enfermidade, de uma situação de necessidade, ao resgate da paz em um estado de guerra. Isto é salvação. Mas o mesmo Antigo Testamento nos dá ele aponta algumas informações para a salvação na pessoa de Jesus. E eu me lembrei, portanto, que isso chama-se, em uma linguagem mais teológica, isso chama-se de tipo. Aliás, tipo vem... a tipologia é uma matéria teológica muito conhecida dos acadêmicos de teologia, que fala de uma figura onde nela está encerrada uma verdade que vai ser revelada no futuro. O tipo é a figura que aponta para algo do futuro. E esse algo no futuro chama-se antítipo. Muito bem. A definição mais comum de tipo diz que trata-se de uma relação pré-ordenada que certas pessoas, eventos e instituições têm com outras pessoas, eventos e instituições. É uma figura no Antigo Testamento que tem uma relação com outra figura no Novo Testamento. Vou dar um exemplo para você aqui. Isaac aponta para quem? Jesus. Então Isaac é o tipo de Jesus. Jesus, portanto, é o antítipo de Isaac. O cordeiro aponta para quem? Aponta para Jesus. O cordeiro, portanto, é um tipo
de Jesus. Jesus é o antítipo do Cordeiro. Então, no Antigo Testamento, aparecem já o prenúncio de Deus acerca da salvação. E é interessante que no Antigo Testamento não aparece somente o prenúncio em figuras como o Cordeiro, como Isaac, como a arca, que representa para muitos a própria salvação, porque a arca resgata a família, ou melhor, abriga a família de Noé, e livrando-os, portanto, de um juízo de Deus, assim como naquele grande dia, a salvação em Jesus Cristo, nós seremos abrigados em Jesus Cristo, em sua salvação, do juízo de Deus sobre a terra. Então, deixa eu mostrar para você aqui que alguns elementos no Antigo Testamento já apontavam para Jesus. Mas no próprio Antigo Testamento tem declarações proféticas que apontam para o Messias. Por exemplo, Isaías falou que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Miqueias disse que ele nasceria em Belém. Isaías não somente profetizou o seu nascimento, Isaías profetizou a sua morte no capítulo 53 do seu livro. E é interessante que os apóstolos no Novo Testamento, quando eles queriam provar para os judeus que Jesus Cristo, o judeu, filho de José e de Maria, que morreu em Jerusalém, crucificado ao lado de 2 ladrões, era o Messias, eles recorriam a esses textos do Antigo Testamento, até porque no Novo Testamento, nos dias de Pedro, de Paulo e dos apóstolos, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então eles provaram no Antigo Testamento que Jesus Cristo era o Messias. Venha comigo para um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Esse texto aqui é fantástico. Atos, capítulo 8, diz assim a palavra de Deus. Versículo 28 em diante, é aquele encontro entre Filipe e o tesoureiro da rainha de Candace. Diz assim: regressava o tesoureiro e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que li era este, o que para nós é hoje capítulo 53. Naquela época não existia capítulos, nem versículos. Isso é uma coisa já mais recente. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura do Novo Testamento, anunciou-lhe a Jesus. Então, o Antigo Testamento tem elementos que apontam para a salvação, não somente figurativos, mas também proféticos. Claro que os elementos figurativos são elementos proféticos, mas quando eu falo aqui não somente figurativos, mas proféticos, porque eu quero falar que existem as figuras que representam a salvação, como a arca, como o cordeiro pascal, como o sumo sacerdote, também é uma representação do sumo sacerdote maior que é Jesus. O escritor aos Hebreus explica isso. Mas existem elementos, quando eu digo elementos proféticos, é profecias
palavras que vaticinaram a salvação por intermédio da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Tanto é que os judeus esperavam a manifestação desta salvação através do Messias, nosso Senhor Jesus, que para eles não era o Messias. Os judeus ainda esperam o Messias, a não ser os judeus messiânicos, que reconhecem no judeu de Nazaré, Jesus Cristo, o Messias, Salvador de Israel e Salvador da humanidade. Então, é necessário, portanto, que o professor da escola dominical entenda o que é tipo no Antigo Testamento. São figuras que apontam realidades no Novo Testamento. Só para embasar isso, Hebreus capítulo 8, versículo de número 5, Hebreus capítulo 8, versículo 5, diz assim: eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. O escritor está dizendo, discorrendo sobre os elementos do tabernáculo, e cada elemento daquele era figura das coisas celestiais. No capítulo 10, versículo 1, o escritor aos Hebreus vai dizer: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Ele estava falando, portanto, aqui que tudo que era praticado na lei era, na verdade, uma figura do verdadeiro, do real, que é a salvação. Por quê? Tudo aquilo que era praticado na lei não tinha poder para salvar o homem dos seus pecados, mas apenas apontava aquilo que verdadeiramente poderia salvar o homem dos seus pecados, que era o sacrifício pelo Supremo Cordeiro, pelo Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito bem. Essa lição, portanto, tem esses dois momentos que é importante que seus alunos entendam. Primeiro é o momento da definição. Você tem que ter uma definição não somente a partir da etimologia da palavra, mas uma definição a partir do discurso teológico embasado nas Escrituras. O que é a salvação? Juntando todos os textos da Bíblia que nos apontam para a salvação. Qual definição você pode tirar daí? Esse comentarista diz que no sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, regenerando e santificando sua vida, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente. Então, esta é uma definição dada a partir de todos os elementos extraídos da Escritura que falam de salvação, que apontam para a salvação. Um outro momento crucial é mostrar para o aluno que a salvação não é uma ideia dos apóstolos, não é uma ideia da igreja, mas a salvação ela foi elaborada por Deus antes mesmo da fundação do homem, quando Deus em sua presciência sabia que o homem ia pecar. Então, antes da fundação do mundo, Deus providenciou para nós uma grande salvação. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, é necessário que você mostre para ele que a salvação não é uma invenção da igreja, não é um discurso de teólogos. Deus, em sua presciência, antes da fundação do mundo, já havia providenciado uma salvação. E desde o Antigo Testamento, conforme a lição vai nos mostrar, figuras surgiram para apontar para Cristo, e palavras proféticas foram vaticinadas
nos apontando também para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo tópico fala da importância da doutrina da salvação. E aqui nós queremos encerrar a nossa aula de hoje. A importância da doutrina da salvação, ele fala sobre a grandeza da salvação. Segundo tópico, para compreender o que Jesus fez, para se apropriar dos benefícios da salvação. E o terceiro tópico, a salvação prometida no Éden. Meu amigo professor, meu irmão, que vai dar aula neste domingo, eu espero que os subsídios que nós demos aqui para você sejam basilares, sejam importantes para que você possa transmitir a sua aula com muita propriedade, com muita autoridade do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Deus em Cristo te abençoe e que possamos nos encontrar na próxima semana com a lição. A próxima semana, a segunda lição será a salvação na Páscoa judaica. E nós estaremos aqui em nosso canal trazendo para você mais alguns subsídios. Lembrando, nós não explicamos todos os tópicos da lição aqui. Nós apenas destacamos pontos cruciais da lição que são importantes para você passar para os seus alunos. Informações que vão lhe ajudar a você a construir o seu discurso para, no domingo, na escola dominical, no domingo de manhã, você dar uma aula abençoada para os seus alunos. Eu quero encerrar dizendo para você, dando aqui para você algumas ideias para ilustrar a sua aula. Você pode usar o Data Show, você pode usar a lousa. Eu gosto muito de usar a lousa, embora não tenha usado hoje aqui. Você pode usar a lousa, você pode usar pequenos vídeos também. E para esta lição de domingo agora, comece contando uma história que ilustre a salvação. Ou então pergunte para os seus alunos qual a ideia que eles têm de salvação e de onde surgiu essa ideia deles. E então aplique a lição com toda a propriedade que o Espírito Santo vai te dar, toda a autoridade que o Espírito Santo vai te dar para esse próximo domingo. Deus te abençoe, eu te espero na próxima lição aqui no nosso canal Escola Bíblica Dominical para Professores.